Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje, um dia frio, gostoso, para ficar em casa com os parentes e familiares. Bom, mais uma vez, né, estamos aqui falando do Evangelho não, do Livro dos Espíritos. E o que me coube falar é sobre as relações no além-túmulo. Então, este pequeno trecho do Livro dos Espíritos contemplam as perguntas de 274 a 290. E aqui Kardec nos faz um compilado de como que é essa relação no mundo espiritual entre os espíritos, né? Então aqui eu fiz alguns trechos, claro que é sempre importante a gente ler as perguntas, que são poucas, e para que cada um tenha um entendimento aí, né? Aqui a gente tenta facilitar e até chamar um pouco da atenção de como que é gostoso a leitura. E é isso que eu vou tentar fazer com vocês. Para iniciar, Kardec traz uma pergunta e se existe uma hierarquia e subordinação no mundo espiritual. A gente já leu há algum tempo e aprendeu, estudou aqui na pergunta 100 a 113 que existe uma hierarquia espiritual, que são as escalas, as ordens dos espíritos, né? Espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. E no túmulo, como que é isso? Claro, né? Respondendo à pergunta, existe sim uma hierarquia. E Kardec, nas perguntas, os espíritos asseveram, e é uma hierarquia irresistível de seguir entre os espíritos imperfeitos e os bons, com certeza, vão seguir sempre a hierarquia de algum espírito puro, que é de grande valia, né? E esses poderes, os bons, eles conseguem impor aos espíritos impuros de forma amorosa, sem exigência. É algo como Jesus fazia com a gente. Jesus se aproximava de outras pessoas e só a presença dele já fazia um acolhimento magnífico. Agora, imagina um espírito brilhante, espírito puro na vida espiritual se aproximando da gente. Deve ser algo fantástico, não tem como resistir. É algo irresistível, né? Como o Kardec colocou. Aí Kardec pula na pergunta 275 a 277, ele faz assim: a nossa posição material, carnal, aqui da Terra, quando no mundo espiritual, ela é elevada também? Os espíritos respondem, né? Falam, não, isso nem sempre tem muito a ver. E eles ainda dizem que a gente precisa, na verdade, ler um pouco os livros. Eles leem só um trechinho aqui. Eles fazem assim, ó. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Assevera. Meus salmos. Então, eles pedem para que a gente estude esses pequenos trechos e entenda como é que é isso. Então, a gente não adianta ser um presidente de uma empresa e achar que no mundo espiritual seremos também presidentes. Não, às vezes aquele que te serviu um cafezinho, aquele que a gente magoou lá no mundo espiritual, ele é algo maior que a gente possa imaginar e nos dão exemplos, como deu na terra, de servir. Assim Jesus era também. Jesus veio para servir, para demonstrar como que devemos nos comportar aqui na Terra. E andando mais à frente, nas perguntas 279 a 281, o Kardec ele informa os espíritos
dizem a ele, através das respostas das perguntas, como é que é os acessos desses grupos diferentes, né? Então a gente falou das escalas e a gente falou da, do nossa posição aqui na Terra. Agora nessas questões ele faz um compilado, porque ele fala que os espíritos bons e puros eles conseguem adentrar a qualquer um dos ambientes. Já os espíritos imperfeitos eles não conseguem acessar a região dos espíritos bons. E ele faz a comparação com a gente. Nem sempre nós estamos preparados para frequentar certos locais. E assim é ao contrário também. Nem sempre algumas pessoas que frequentam certos locais vão se comportar bem no nosso ambiente. Então ele faz a comparação com a gente, dizendo que lá é a mesma coisa que aqui. Se a gente se sente bem frequentando uma instituição religiosa e alguém que vá frequentar um bar, por exemplo, constantemente, com bebidas alcoólicas, com vícios, ele não vai se sentir bem frequentando uma igreja, porque ele vai sentir necessidade, e aquilo ele vai logo se afastar. E Kardec fala que é exatamente assim. Os impuros não conseguem adentrar em regiões dos puros, porém os puros conseguem adentrar em qualquer regiões, porque ele quer o bem de todos. Então ali ele consegue. Tá? Avançando mais ainda, Kardec pergunta como é que é a comunicações dos espíritos, e as perguntas 282 e 283. E é dito ali que os espíritos, eles só de se olharem, eles conseguem se comunicar. Então, a palavra é como se fosse o nosso corpo, a matéria. Eles conseguem se comunicar telepaticamente e apenas com olhares conseguem fazer uma leitura completa daquele outro espírito. Então, os espíritos bons e puros, só de olhar alguns outros espíritos imperfeitos, como nós somos, conseguem distinguir toda a nossa ideia. E não adianta querer esconder, querer mentir, que nós seremos revelados. E agora entra num momento que é muito peculiar deste trecho, que é a relação do além-túmulo, que eu vejo como a doutrina dos espíritos, né, os ensinamentos dos espíritos é belo, porque a gente entende que é consolador essa parte. E sendo consolador, eu vou pedir licença e ler um trecho de uma pergunta que é fantástica. A 286. Deixando seus despejos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que o precedem no mundo dos espíritos. Então, se a gente desencarna, será que é imediatamente que os nossos queridos irmãos, parentes, amigos vêm nos receber? E os espíritos respondem: imediatamente? Não, ainda aqui não é próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela reconheça a si mesmo e alije o véu material. Ou seja, a gente desencarnou. Não é rapidamente que a gente vai se encontrar no mundo espiritual, porque a gente viveu muito tempo aqui na matéria. Então demora um pouquinho. E esse um pouquinho pode ser 3 dias, 3 meses, depende de cada um, como se comportou aqui na Terra. E, claro, adiantando essa pergunta, seremos recepcionados sim pelos nossos parentes. Os nossos parentes, eles vêm ao nosso encontro, assim como nós vamos ao encontro de alguém que está chegando de um aeroporto, numa viagem de ônibus. Vamos buscar, da mesma forma, com o mesmo carinho, querendo acolher, querendo abraçar, querendo levar para casa com amor, com muito cuidado. É assim que é, daquele jeito. E avançando um pouco mais, eu vou aqui passando, porque o tempo é curto, mas eu vejo que é importante essa passagem, que é a seguinte, é a pergunta 290, e eu vou fazer um comentário e uma reflexão.
os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Então, aqui Kardec pergunta se nós, como amigos do Centro Espírita Irmão Alexandre, Grupo Espírita Irmão Alexandre, iremos, após o desencarne, iremos nos reencontrar lá? Será que é assim? Os Espíritos respondem, depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Vão-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, veja só que coisa fantástica para encerrar esse nosso tema, que foi curtinho, mas gostoso de falar. Às vezes a gente pensa que ficar perto de um pai, de uma mãe, de um irmão querido, de um amigo encontrado aqui na Terra, seja algo muito bom para nós. Mas nem sempre é assim, porque a nossa caminhada em direção ela é diferente do nosso irmão. Se a gente vai na frente com pressa, querendo passar e estudar, o nosso irmão pode estar um pouquinho atrasado e a gente não vai se encontrar. Então pode ser que o erro dele na nossa mente, na nossa gravação de vida que passou, seja tão querida que quando a gente encontra esse ser um pouquinho mais atrás, cometendo falhas, entrando em estados vibracionais que não são bons, e a gente olha aquilo, a gente pode fazer mal para a gente. Ou, ao contrário, nós fazemos mal para ele, porque a gente adiantou tanto e ele não conseguiu acompanhar, então a gente prende um pouco essa evolução. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E aqui o que eu gostaria de relembrar é a passagem de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele desencarna. Tem algum parente ou amigo dele lá do outro lado? Não, não tem. Ele foi despertar depois que ele passou pelo umbral por Clarence, foi socorrido por Clarence, que não era parente próximo dele, que na lembrança de André Luiz. E assim se progrediu. Depois de um certo tempo, claro, através da oração da mãe dele, pedindo ajuda para que a equipe socorrista de Nosso Lar o buscasse no umbral, conseguiu encontrar o filho. Mas foi um certo tempo de muito carinho. E André Luiz perguntava por quem? Pelos pais. Pelo pai, na verdade. Que o pai, a mãe falou que estava em processo ainda de desintoxicação. E essa desintoxicação faz com que André Luiz procure estudar para poder ajudar o pai. Então, meus amigos, eu espero que com essa lição desperte em vocês um grande interesse na leitura do livro dos Espíritos, que nos traz grandes ensinamentos. E assim, eu nos deixo um grande abraço e uma boa noite. Até logo.